Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Então teremos hoje o episódio de comentários número 9. Então, quem comentou no YouTube no episódio de comentários número 8, eu vou lê-los, vou comentar sobre eles. E se você quiser que seu comentário seja lido, quando fizer o episódio número 10, então comente neste que você está ouvindo no YouTube, os comentários no episódio, comentários número 9, que é esse aqui. Aí eu vou ler no próximo, tá? Então, sem mais delongas, lógico, não teve muitas pessoas que comentaram lá, e eu também tenho essa grande dificuldade de fazer, ou de trazer nossos amigos e amigas que ouvem pelo Spotify, por exemplo, vir comentar no YouTube. E eu até entendo, você tá lá tranquilamente ouvindo podcast pelo Spotify, tem que fechar o Spotify, entrar no YouTube para ir lá comentar, mas eu entendo, porque às vezes não é tão fácil assim. E então tá bom, vamos abrir aqui para a gente poder fazer a leitura e eu fazer as considerações, tá certo? Então, quem comentou aqui foi o Flávio Ferreira. Ele comentou o seguinte: sinceramente, falando sobre a missão, para mim foi uma grande perda de tempo em minha vida, principalmente depois de saber que tudo sobre a corporação é falso. Flávio, obrigado por ter comentado isso. Existem várias opiniões, Tem várias pessoas que concordam com você, com que a missão foi uma perda de tempo. Também estou conversando com muita gente que até já descobriu a verdade sobre a igreja, estudou a história da igreja, você também sabe de muita coisa que sofreu lá dentro, só que não acreditam que a missão foi uma perda de tempo. Por quê? Muitos às vezes falam, foi legal as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, amigos que eu fiz até lá, os outros, por exemplo, eu vou falar no meu caso, tá? Eu tenho amigos que eu fiz durante a missão que eu falo com eles até hoje. Muitos nem estão mais na igreja também, mas a gente conversa bastante. Então eu entendo o seu modo de pensar, e eu sei que muita gente também acha que foi uma perda de tempo, principalmente pessoas, eu estava estudando, tranquei, depois volta, não consegue engrenar de novo, ou estava engatilhado por um trabalho legal e depois sair e tal, ou um plano de vida, ou também aqueles missionários que vão, porque os bispos ou líderes colocaram tanto na cabeça que ele precisa, e às vezes nem era o que os pais planejavam. Quantas vezes eu vi isso? Sabe, os pais, eu quero que meu filho estude, depois que ele acabar de estudar, estiver pronto, aí se ele quiser, ainda estiver na idade, mas aí o bispo vai lá, chama o rapaz ou a moça, vai ser bom, Deus vai te abençoar, e coloca na cabeça dele, ele vai até contra os pais. Então eu entendo também o que você falou, tá? E obrigado pelo comentário, tá? Flávio Ferreira. Eu vou ler agora o comentário da Karine dos Anjos. Karine dos Anjos comentou o seguinte: sobre os missionários, eu acredito que eles são tão cobrados pela família e pela ala que acabam que eles fazerem missão por fazer. Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Karine dos Anjos? Isso é muito verdade. Eu não vou dizer todos, mas é um grande número. Principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo, missionários americanos. Eu vou dar exemplo de um, tá, que eu conversei, e também não foi o único caso que eu vi, que ele estava lá, estava na mesma casa que nós, e de repente ele comentou o seguinte, com a gente, aí a gente estava falando sobre vir para missão, eu não sei o que quero vir para ganhar bênçãos, quero não sei o que tem. Aí teve um que falou assim, olha, eu vim para missão, americano. Eu vim para missão porque meu pai falou que se eu viesse, quando eu voltasse, ele ia me dar um carro. Parece brincadeira, não parece? Mas eu ouvi, um missionário americano falar isso. Eu vim para missão porque meu pai disse que se eu viesse, quando eu voltasse, ele ia me dar um carro. Então, tem muito sentido o que você falou. Porque também, quando se coloca essa história que mexe bastante com o interior de alguém, a coerção. Você precisa ir porque é um mandamento, se você não for, nossa, as bênçãos suas já vai tudo por água abaixo. Imagina eu falar isso já para algum jovem ou uma jovem. Ele vai querer fazer. E às vezes vai sim, sair fora de um monte de plano de vida, tal, ou contra o que ele queria, ou a família queria, ou a gente entende, e é verdade. Tanto é que os pais, por exemplo, desse missionário que eu falei para vocês, americano, que foi
para a missão, porque falou que quando voltasse o pai dele daria um carro para ele. Aí, é isso aí. Entende? Aí os pais falam assim, vamos manter a tradição, mas você nem quer ir, então acaba usando esses presentinhos ou coisas ou coisas do gênero para poder fazê-lo ir, né? E eu entendo isso muito bem, viu? Foi muito bom que você comentou, Karine dos Anjos. Tem um comentário aqui, comentário grande, mas a gente vai ler ele sim, tá? É a Josimar Sikorski. Tá, a Josimar Sikorski comentou. O Josimar ou a Josimar? Deixa eu ver que eu não consigo ver a foto aqui. Desculpa se eu errei sobre o Josimar. O Josimar. Tá? O Josimar Sikorski comentou o seguinte. Vamos lá, meu grande amigo. Vi que você comentou já bastante aqui no canal, tá? Que agora que eu vi a sua foto aqui. E não tô conseguindo abrir. Coisas de velho. Vamos lá. Falou assim. O Josimar disse: Paulo, sobre o que foi dito sobre os colegas da missão, brasileiros e americanos, eu acho relativo. Eu tive boas e más experiências com ambos. Mudando de assunto, eu estou fora da igreja. Às vezes penso que a igreja pode ser comparada tipo isso. : Como sabemos muito bem, a igreja diz ser a favor da liberdade de seus membros, liberdade de escolher o certo e o errado, liberdade política, etc. Mas prendem eles com os seus mandamentos ou conselhos através das suas lideranças. Diz ser contra a cultuação de imagens, mas boa parte do que é ensinado é somente sobre a vida e imagem de Joseph Smith, de forma fantasiosa. Prega para os seus membros que devem ser e pensar como Sião, pois são unos de coração. Porém, sabemos que na prática não funciona dessa forma e que há panelinhas em várias camadas dentro dela. Analisando esses 3 pontos, liberdade, imagem e união, não seriam características da ideologia socialista? Continua. Como sabemos, historicamente essa ideologia apresenta esses pontos e outros ser a favor da liberdade de direitos, porém deve-se prestar uma certa reverência ao seu líder supremo e prega a união em prol do bem de todos. Mas quando há uma situação em que uma pessoa precisa de ajuda, ela é ignorada ou recebe uma meia ajuda para depois a igreja não dizer que não ajudou. Continuando, o comentário é grande. Eu posso estar fazendo uma análise comparativa bizarra, mas às vezes eu tenho essa impressão sobre o que a igreja é, o quanto eu fiz parte de uma corporação e ideologia que usa os seus membros para o seu próprio interesse. Entre parênteses, expandir e enriquecer com a mão de obra gratuita e com os dízimos e as ofertas de seus membros, mas se eles não contribuem, são considerados indignos da presença de Deus e de Jesus Cristo. Continuando, para finalizar, diferente da ideologia socialista, a igreja ainda não quebrou economicamente porque há muitos investimentos em mega empreendimentos dos seus masters, líderes, do alto escalão e que estão lá ano após ano. Uma pergunta, uma dúvida. O que aconteceu com M. Smith após a morte de Joseph Smith? Há algum registro da igreja sobre esse assunto? A igreja oculta algo sobre o que aconteceu com ela? Obrigado, Paulo, por nos ceder esse espaço e falarmos abertamente, sem censura, sobre a Igreja Mórmon. Um abraço. Um abraço para você também, o Josimar Sikorski, tá? Foi um comentário profundo que você falou aqui, então eu vou falar algumas coisas sobre ele, tá? Não sei tudo que você falou aqui, mas eu quero dar minha opinião, sim, tá? Quando você falou no comecinho, a respeito dos colegas de missão que brasileiros é relativo, sim. Porque provavelmente a gente estava falando, nesses episódios que você comentou, que tem uns que falam que americanos, os companheiros, quando está na missão, ou missionários americanos, podem quebrar mais regra, ou assim, ou que a cultura deles, ou brasileiros também, e quem que tem mais a característica disso, eu também acho que é relativo, não importa, concordo muito com você, não importa de onde são,
muitas vezes eles podem, entre os dois, serem ambos tipos de pessoas, né? Ou também caras legais, moças legais, ou caras não legais e moças não legais, né? Então a gente também concorda com você que é relativo, tá? E você falou aqui, como sabemos muito bem, a igreja diz ser a favor da liberdade de seus membros. Você sabe esse negócio que a igreja prega? Eu queria falar uma coisa que eu já falei muito aqui no podcast. A igreja, sim, ela prega muito a liberdade dos membros e que você tem a liberdade de escolha. Só que eu sempre achei que a liberdade de escolha é uma fantasia que colocam para você e é como colocarem você dentro de um quadrado fechado e falar assim, ó, você é livre para o que você quiser. Aí, o que eles não falam é que você é livre enquanto você estiver dentro desse quadradinho, estipulado pela corporação. Eu adorei isso que você falou, tá? Eu vou responder já direto ao final a respeito do que você fez umas perguntas aqui. Esse é o meu ponto de vista, que eu já estudei, tá? A respeito disso e vou falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante, um baita de um comentário, né? E você fez algumas perguntas, né? Você falou, uma pergunta e uma dúvida. O que aconteceu com a Emma Smith após a morte de Joseph Smith? Na verdade, cara, foi o seguinte, né? Foi estipulado por Joseph Smith que na história, assim, que prega-se, né? Que ele deixou de registro, que ele falava, é que ele queria que os próximos profetas da igreja fossem a linhagem deles, filhos, né? E só que aí ele foi assassinado na cadeia de Carthage, né? Ele foi lá assassinado. Lógico que a gente já sabe quem foi. Ele fez muitos inimigos durante a vida e viram ele lá coagido. Pô, agora que a gente pega ele, né? Então ele procurou muita coisa que aconteceu com ele, né? Durante a vida, até o seu final. E por isso o final ter acontecido, né? Foi uma vida interrompida de Joseph Smith. Emma Smith foi, né? E um dos foi falar com quem ficou dirigente da igreja, porque era mais próximo dele, né? E um dos realmente mais próximos, que era Brigham Young, e falou assim, olha, sim, eu estou resumindo bem a história. Aí chegou para Brigham Young e falou assim, olha, o meu marido, Joseph Smith, ele queria que o profeta próximo fosse o filho dele, ó, o filho, porque ele queria a linhagem dos filhos, né? Ia ser sempre um Smith, né? O profeta. Aí Brigham Young falou, não, né, contestou muito, não, vou guiar a igreja, tal, ele me deixou as chaves, não sei o que tem, aquela história toda, né? Aí houve uma briga, tá? Respondendo uma outra pergunta que você ligou, né, se tem algum registro disso. Tem alguns materiais na descrição no YouTube que eu deixo, tá? Eu vou ver se eu consigo levantar certinho onde que tá em algum episódio, eu falo para você, mas tá dentre os materiais que eu deixo de consulta na descrição no YouTube, tá? Nesse podcast mesmo você pode ver. Então, quando o Brigham Young bateu o pé e falou, não, eu vou continuar liderando a igreja, aí até ele se propôs, se eu não me engano, para Emma Smith ficar com ele e tal, na poligamia e tal, eu cuido de você. Ela falou, não, eu não quero. Então ela se afastou de Brigham Young, né, e depois desenvolvendo toda a ideia dela, que ela ainda queria, ela gostava de Joseph Smith, embora ela achava ele um canalha pela poligamia, ela nunca gostou disso, tem muitos registros disso, ela ainda queria fazer a vontade do marido, né, então ela procurou uma maneira de ela levar isso para frente, e hoje existe uma ligação, né, desde Emma Smith, que é a Igreja de Cristo, bem forte nos Estados Unidos, né, não tão forte quanto a Igreja Mórmon, tá? Então, por isso que hoje fala que a igreja mórmon que nós seguimos, da qual a gente fala aqui, é a igreja brigamita. Porque em determinado momento, a morte de Joseph Smith não foi o que ele queria, tá? Isso é pouco falado na igreja, viu? Não foi o que ele queria, que era a sequência, né, para os filhos dele. E Brigham Young assumiu, tá? Eu entendo, agora é minha opinião pessoal. Brigham Young, ele falou assim, eu vi uma oportunidade, agora eu vou liderar a galera aqui. Então, houve uma separação da igreja da qual Joseph Smith queria, né, que ela fosse na sequência. Teve uma separação da igreja com Emma, que depois saiu a Igreja de Cristo, esse é o nome, lá nos Estados Unidos existe forte lá. E quem seguiu Brigham Young, lógico, virou a igreja brigamita. Então, a igreja que a gente acha já é uma ramificação. É muito pouco falado isso, sabe? Quem comentou? Ou Josimar, né? Josimar, é muito pouco falado, né? Você perguntou isso.
A igreja deveria falar mais sobre isso. A gente só aprende mesmo quando vai muito a fundo saber sobre isso. Então houve sim uma divisão ali. Em algum episódio eu vou falar bem específico a respeito disso, porque eu já queria emendar, eu queria tocar em alguns assuntos mais sobre a vida de Emma, que as pessoas me perguntam muito, né? Que eu já falei aqui que tem aquele relato que perguntaram sobre a poligamia do marido dela, de Joseph. Ela falou assim, ele tirou a poligamia do inferno e tal. Tem algumas coisas bem fortes sobre ela. Tá? Mas é isso. Então, em algum momento a igreja teve uma divisão e hoje, na verdade, o que a gente fala, essa é a igreja verdadeira, é essa que a gente segue, a principal igreja mormon. Não, ela já é uma ramificação porque Brigham Young pegou para ele e começou ali a direção da igreja por Brigham Young. Mas se fosse ver o que Joseph Smith queria mesmo, era a linhagem de filhos, né? Da qual a Emma tentou fazer, tá? Beleza? Espero que eu tenha explicado com as minhas palavras aí, e é isso. Então tá bom, eu acho que foi bem legal essa leitura de comentários, né? Embora não foram muitos, mas eu espero que nesse episódio no YouTube, esse 9, né, episódio número 9 que você está ouvindo agora, eu li esse comentário, vocês possam comentar para que eu leia no próximo episódio de comentários, né? Quando tiver o próximo episódio de comentários eu vou ler, vou deixar as minhas considerações a respeito disso, tá? Então tá bom, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.